Recentemente tive o privilégio de me deparar com a obra de Ueda, adentrando pela primeira vez o universo de Ico. Apenas sabendo da natureza autoral de seus trabalhos, me lancei sem reservas na versão de PlayStation 2, e com um mergulho nas águas desconhecido, o que encontrei me trocou de forma profunda e inesquecível. Ico é um jogo que muita gente jogou, e por um pecado eu acabei não jogando. Mas acabei varando uma madrugada só para jogar esse jogo. E agora eu vou vir falar sobre como foi minha experiência. Não exatamente da gameplay, mas ao todo. Como o... Pela primeira vez eu entendi por que as pessoas são tão obcecadas pelo Ueda. O jogo começa com uma cena simples, mas carregada de mistério. Um garoto com chifres é conduzido por adultos até um castelo sombrio. Lá, ele é aprisionado dentro de uma tumba, um sacrifício silencioso, pois aqueles moradores acreditam que sua existência vai trazer infortúnios para a vila. Porém, no momento que os responsáveis se afastam, a tumba se despenca e a liberdade se faz possível. Desde esse instante, fui imerso em uma narrativa que quase se esquiva da palavra, do excesso, do explícito. Não há diálogos prolíficos nem textos explicativos a guiá-lo. O que resta é o silêncio de um mundo que fala por si mesmo, um mundo que convida a reflexão através do olhar e da intuição. O jogo não exige resposta imediata, mas permite que o jogador se perca em perguntas e conjunturas. Por exemplo, o que significa aquelas outras tumbas? Seriam as crianças sacrificadas como protagonista? Quantas vidas perderam esse castelo? E acima de tudo, o que é este castelo? Um símbolo de condenação ou de refúgio? Não há pressa em oferecer respostas. E outra coisa que a gente precisa falar é sobre o quão lindo esse jogo é. Eu joguei a versão de PlayStation 2, existe uma versão de PlayStation 3, um remaster. Mas mesmo no PlayStation 2 você consegue ver que ele tem um estilo artístico muito específico. O Ueda ele pensou num caminho muito específico para aquele castelo e para as partes que tem plantas e para a água e para o som. É tudo muito bem feito. Enfim, continuando. Ico não diz o que devemos fazer. Ele nos lança, como todo ser humano, na necessidade instintiva de escapar. A partir de então, a única certeza é a busca por liberdade. E nela se encontra a única resposta que realmente importa: sair. Em sua essência, Ico é uma alegoria silenciosa de nossa própria luta por autonomia e sentido, onde a narrativa se constrói em cada gesto, em cada olhar, em cada passo dado em direção ao desconhecido. O jogo é, em sua essência, é um poema de silêncio quebra-cabeça, onde o vazio sonoro preenche o espaço, tornando-se tão presente quanto qualquer melodia. A música, quase ausente, cede o lugar ao som do vento que sussurra entre as pedras, ao canto distante dos pássaros, à harmonia submersa que a água cria com sua dança. Em vários momentos eu apenas parei o personagem e fiquei observando o barulho do silêncio, que é muito estranho, porque é como se realmente fosse feito para ser daquela forma. Porque você acha que tá tudo silencioso, mas aí você consegue escutar bem no fundinho o som do vento passando, ou dos pássaros. Então é tudo muito etéreo. É como se estivesse ao mesmo tempo num castelo, mas um paraíso perdido e algum lugar que te passa a sensação de magia. Continuando. O silêncio profundo e vasto é mais do que uma ausência, é um convite à reflexão. Uma tela em branco onde a alma se projeta. Dentro dessa vastidão silenciosa, Ico encontra Yorda, uma figura etérea, pálida como um sonho esquecido, quase transparente, como se fosse um espírito iluminado pela própria tristeza de sua prisão. Ela é um mistério, algo mantido à força neste castelo, a lei ao mundo que não pode tocar, a vida que não pode viver, o vento que não pode sentir. E esse encontro, essa relação que nasce do inexplicável que se torna o coração do jogo. Ambos, Ico e Horda, são estrangeiros em seus próprios mundos, cruzando caminhos que parecem impossíveis, mas ao mesmo tempo inevitáveis. Não falam a mesma língua, não compartilham as mesmas experiências. A conexão entre eles não é forjada em palavras, mas em gestos, em olhares, em uma cumplicidade silenciosa. E a mecânica do jogo, tão simples, tão primitiva, reflete essa ligação de forma pura e mágica. Explicando essa mecânica básica. Existem sombras que ameaçam Yorda, e existe a necessidade de protegê-la. Essas sombras vão surgir do nada e vão tentar levar a Yorda embora e você precisa impedir isso. E é uma coisa muito simples. Mas ao mesmo tempo, Yorda ela não é uma personagem que não tem nenhum outro papel na construção dessa mecânica. Porque existem portas e caminhos que apenas Yorda, com uma magia misteriosa, consegue abrir. Então ambos acabam se tornando necessidade um do outro. Enfim, essas sombras que ameaçam Yorda e a necessidade de protegê-lo. E isso torna a razão do Ico existir ali, em sua luta silenciosa. Não há barra de estamina,
não há indicadores de vida, nada além de simples gesto de segurar sua mão, de guiá-lo por corredores vazios e escadas esquecidas. Nesse ato singelo reside a força do jogo. É o laço entre os dois que é a verdadeira magia. Ico não é apenas um jovem solitário, e Horda não é mais apenas uma prisioneira. Juntos são mais do que a soma de suas partes, mais do que suas individualidades. Juntos eles são capazes de trilhar um caminho até ali, e Horda não é capaz de lutar, mas Ico é. Ico não é capaz de abrir aquelas portas, mas Yorda é. Juntos eles podem conseguir, talvez, achar uma solução para essa situação onde que eles se encontram, uma saída para esse castelo. Segurar sua mão, mesmo sem compreender suas palavras, é um rito silencioso de proteção. Ela, como uma criança, observa o mundo pela primeira vez, com os olhos curiosos e esperançosos, enquanto Ico, seu guia, a conduz pelos mistérios de um castelo que, embora frio e pragmático, pulsa com vida em sua essência mais profunda. Eles são só na busca pela liberdade e no entrelaçar de suas jornadas. O jogo nos ensina. A verdadeira magia das pessoas está nas relações que se criam, nas conexões que se constroem. O individualismo não tem valor, pois é no outro, no companheirismo, que a vida se revela em toda a sua plenitude. É no outro que às vezes a gente consegue se ver ou perceber que as nossas carências, as nossas falhas não são um problema quando temos alguém que pode nos ajudar a superar determinados desafios, pois elas vão ter de falhas e carências diferentes e cada um vai nutrir, não exatamente se completar, né, mas se transbordar na situação que se encontram. E eu me senti como se estivesse imerso em uma jornada de contos de fadas, daquelas escritas por Tolkien, onde o heroísmo não é forjado por grandes feitos ou palavras grandiosas, mas por gestos simples, quase invisíveis, que transcendem o mundo das fábulas. Uma criança comum, sem forças além da pureza de sua alma, tentando salvar outra criança de um destino sombrio, moldada por abusos e negligência. O enredo se desvela como um véu de mistério, deixando espaço para inúmeras interpretações, mas não pude deixar de pensar na falha dos adultos, naqueles que deveriam proteger, mas que, ao invés disso, enviam um jovem à morte ou aprisionam uma inocente como símbolo de algo que não compreendemos. À medida que a história avança, o propósito se revela, mas, como todo grande conto, prefiro deixar um fim envolto em mistério. A sensação de estar vivendo em um conto de fadas, imerso em uma fábula mágica e enigmática, é algo que só um jogo pode proporcionar. Tudo ao redor é vibrante e ao mesmo tempo sombrio, como um sonho distante. Um sonho de dois jovens, como duas almas perdidas, enfrentam desafios inimagináveis, atravessando um castelo colossal, antigo e quebrado. Os corredores vazios, as pontes decrépitas, as velas que lançam sombras tênues sobre a imensidão daquele espaço. Tudo parece guardar segredos que nunca serão revelados. Quantas pessoas já habitaram aquele lugar? O que aconteceu com elas? Não sei. E, no entanto, a mente se perde nas questões. Enquanto eu, na minha jornada, voltava sempre ao simples, ao essencial, eu estava no controle, responsável por encontrar uma rota segura para as crianças. Não heróis, não escolhidos para derrotar o mal, apenas crianças, buscando um caminho onde possam, enfim, viver. Enquanto Ico e Yorda tentam se salvar, cada gesto entre eles, cada toque de mão, carrega um peso imenso. A mecânica do jogo, tão simples e ao mesmo tempo profunda, ressoa com uma força inesperada. Não se trata apenas de segurar um botão, mas de um laço visceral que se forma, de uma confiança silenciosa que cresce a cada passo. É como se, ao segurar a mão de Horda, eu me tornasse parte da história, não apenas um espectador. O jogo se transforma em algo mais do que arte. Ele me convida a ser, de fato, parte dessa fábula. O Eda, com sua maestria, transforma a experiência em algo interativo, algo que só um jogo poderia proporcionar. Não mais uma obra distante, mas uma jornada que, ao caminhar ao lado de Ico e Yorda, eu me vejo refletido neles. Todo mundo deveria jogar Ico. Eu ainda vou atrás dos jogos do Fumito Ueda, mas é um jogo que cada um vai sair dali com uma experiência muito própria. Cada um vai sair dali com as próprias questões. Cada um vai ver aquele castelo, aqueles dois personagens, aquela rainha misteriosa, aqueles quebra-cabeças de uma forma muito específica para si. E vai sair dali com sua própria reflexão. Enfim, muito obrigado pelo vídeo. Por favor, se inscreva e curta, por favor. E até a próxima.